Paz do Senhor a todos, né? Hoje vou postar esse vídeo hoje, né? Que é uma segunda-feira, né? E, gente, aí eu tô mostrando um pouco da minha rotina, organizando o quarto do meu filho. Como eu tinha mostrado antes, né? Eu ia fazer essa organização no quarto dele, porque sempre é preciso, né? Toda semana eu sempre limpo, né? Quase todos os dias eu tenho que passar um pano, né? Porque ele é alérgico, né? Algumas pessoas já sabem que eu já tinha falado disso antes. Mas é assim, gente. Eu começo organizando as gavetas, né? Apesar que ele não é um menino bagunceiro, sabe? Ele é um menino bem organizado. Aí eu começo organizando só algumas coisas que às vezes fica fora do lugar. Mas aí é tudo bem, né? Tudo tranquilo. Outra coisa, gente, algumas pessoas podem perguntar, né? Meu filho tem 10 anos, o porquê dele ter só uma cômoda, de não ter um guarda-roupa. Ele já teve guarda-roupa, gente, já teve 2 guarda-roupa, porém, os 2 guarda-roupa criaram mofo. Eu acho que essa casa da gente é um pouco, não sei, mas às vezes ela cria mofo atrás dos móveis, assim, sabe? Porque ela é toda a parte de cima do teto é gesso, né? E nas paredes também, porque é um modelo diferente. A casa não é feita de tijolo, sabe? A casa que eu ganhei, né? Da Minha Casa Minha Vida, ela não é feita de tijolo. É como se fosse concreto armado, se eu não me engano, é uma coisa assim. Então ela, tipo, pega muita umidade. Ou vice-versa, quando tá muito quente também ela fica muito quente. Mas eu agradeço a Deus, né, gente? Tem sempre que agradecer. Então, por esse motivo, os guarda-roupa que estavam no quarto dele, a gente tirou. Porque não tinha como, a gente mesmo colocando isopor, sabe? Atrás dessa cômoda dele mesmo tem isopor. Porque se não tivesse, já estava mofado de novo, como eu já falei pra vocês e tinha mostrado antes, que sempre mofa, né? Aí meu esposo colocou isopor atrás dessa cômoda e eu sempre tô limpando as gavetas na parte de baixo. Porque quando mofa eu coloco água sanitária. Fui tentar colocar o vinagre e não deu muito certo porque voltou rápido. Então eu coloquei água sanitária. E se caso não der certo, gente, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que ou invernizar alguma coisa assim do tipo, né? Porque não dá pra... Ele não pode de jeito nenhum ter contato com mofo, ácaro, nada dessas coisas. E mais pra frente eu vou mostrar também o aparelho, né? Que tem no quarto dele, que é exatamente para filtrar o ambiente, né? O ar do quarto dele, só no quarto dele, porque o ideal seria ter em toda a casa, cada canto da casa ter um. Porém, como ele passa maior tempo no quarto dormindo, né? Ele não passa muito tempo na sala, porque ele gosta mais de brincar lá fora e tal. Então a gente preferiu comprar esse, porque não é um aparelho também barato, né? Então a gente preferiu dar preferência de comprar um e já deixar no quarto dele. E já faz uns 2 anos que a gente tem ele, né? Pela indicação do pediatra. Que foi uma maravilha, gente. Sério. Só quem tem criança alérgica em casa, né? Sabe como que é o processo. E como eu também sou, né? Não tanto como ele, mas eu sou um pouco, em questão de poeira. Então, a gente preferiu colocar no quarto dele. O quarto dele é pequeno, gente, mas sabe, certinho pra ele. Não é um menino bagunceiro, ele sempre mantém as coisas organizadas. Dá pra ver aí, né, gente, que eu não tenho aquela caixa de brinquedos, essas coisas, não tem, por conta já dessa alergia dele. Nada de caixa, de muita coisa dentro do quarto, de jeito nenhum. Por isso que só tem o básico. A cômodazinha dele, os produtos que ele utiliza no dia a dia, né? Perfume, assim, não muito forte. O desodorante, o básico, um hidratantezinho. Aí tem a mesinha, né? A mesinha ali de estudo dele. A cadeira que eu sempre coloco o ventilador. E esse ventilador também, gente, é lavado toda semana, tá? Porque eu sei que algumas pessoas vão dizer que isso também prejudica, assim, prejudica muito. Mas aí a gente toda semana, né, limpa. E
essa cama dele, né, tinha uns pezinhos. Só que e a gente, quando ia puxar, toda vez ficava juntando muita poeira na parte de baixo. Então a gente preferiu tirar. Aí eu tirei e sempre quando eu vou passar pano, eu já passo pano em tudo. Eu já passo pano no box e tudo, né? Já para não ficar com poeira nem nada. Então, a única coisa que a gente vai ter que fazer diferente aí no quarto, né? Vai ter que pintar esse quarto dele, né? Porque dá pra ver que tem umas manchas escuras, que foi exatamente quando eu inventei de comprar um umidificador de ar, né? E colocar no quarto dele. Aí o que aconteceu, gente? Eu pensando que ia ajudar, acabei fazendo que o meu filho ficasse cansado, né? Com problema de cansaço mesmo, sabe? Então, quando eu ligava, porque ele sempre acordava com o olho fechado. Eu já, não sei se vocês já tiveram conjuntivite, né? Mas quem já teve conjuntivite vai saber como que é. A gente já acorda com o olho irritado e fechado, grudado. Então, era todo santo dia ele acordava com o olho assim. Então, eu pensei, não, vou comprar um umidificador de ar e vou ver o que é que acontece. Aí ele começou a ficar com uma tossezinha seca, né? Uma tossezinha e passou uma semana aí só com aquela tossezinha. E como eu tenho aquele aparelhozinho que dá pra escutar, eu sempre fui muito atenta, sabe, gente? Desde que ele era novinho, eu sempre fui muito atenta a essas coisas assim, de saúde. Então, eu fui escutar ele, né? Quando eu comecei a escutar ele, eu escutei um chiadozinho, né? Aí eu fiz assim, eu acho que ele tá cansado. Aí o pai dele fez, será? Eu acho que não, se ele tá, é melhor a gente ir pro médico. Quando a gente foi exatamente para esse pediatra, né, que tem aqui na minha cidade, aí ele falou, realmente ele tá cansado, né, ele vai ter que tomar uma medicação, passou para casa mesmo, sabe, gente, porque a gente tem é como se fosse um planozinho básico, né, você paga R$ 30 por mês, mas o valor da consulta é baratinho também, sabe? A gente preferiu assim, né? Do que esperar pelo SUS, que é uma eternidade. E lá tem várias especialidades. Então a gente consulta ele lá. Então o médico passou, né, a medicaçãozinha. E eu expliquei a ele, ele perguntou o que foi que tinha acontecido. E eu expliquei a ele o que tinha acontecido, Aí ele disse assim, tem algo diferente no quarto? Aí eu falei a ele, né, que eu tinha comprado um umidificador. Aí ele falou assim, você tá prejudicando o seu filho, porque esse cansaço dele começou por conta disso, porque se ele já é alérgico e a umidade, a fumaçazinha tá indo toda pra parede, o que tá acontecendo? Ele tá ficando cansado é por conta disso, você vai ter que tirar isso imediatamente. Aí foi quando ele passou um outro... eu esqueci o nomezinho desse aparelho que ele tem aqui. Depois eu vou deixar, tá, gente, pra vocês. Caso vocês se interessarem, né? Aí ele fez, vocês vão ter que comprar esse aparelho aqui. Pra melhorar a alergia dele. Aí o médico disse, né, que tem em casa e tal. E a gente se esforçou, né? E comprou esse aparelho. Gente, é sério. Primeiramente Deus. Segundo é esse pediatra, viu? Porque... eu não digo que melhorou assim 100%, gente. Mas ele não acorda mais com o olho grudado. Não acorda já com o olho vermelho. Porque ele acordava com o olho muito vermelho. Então foi ótimo, sabe? Meu Deus do céu, foi uma maravilha. Claro que não é 100% porque a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Não só o aparelho. Eu sempre tenho que estar trocando a roupa da cama dele, né? Lençol, limpar o ventilador, limpar a cômoda. Quantos menos móveis no quarto dele, melhor. Menos produto, menos qualquer outra coisa de brinquedo, essas coisas. Excesso de jeito nenhum, não pode ter no quarto dele. Então, a gente já diminuiu tudo isso, né? Sempre se esforçando para que o quarto dele sempre fique limpinho, organizado. E ele só usa o shampoo da Johnson, aquele amarelo. Desde que ele nasceu, ele só usa esse. E sempre assim, sempre não, né? Às vezes quando, pronto, nessa mudança de tempo mesmo, ele
como ele tem rinite alérgica e essa rinite alérgica atinge especialmente o olho dele também, a gente sempre tem um antialérgico, né, em casa, porque caso precise aí a gente tá aí pra dar ele. É essencial, né, para quem tem um filho, de toda forma, ter um antialérgico dentro de casa. Mesmo que o filho não for alérgico, né, mas porventura alguma coisa acontecer assim dele comer algum alimento e der alergia, então você já tem um antialérgico. Eu tô mostrando esses giz aí, gente, é porque eu coloco na gaveta dele, tá? Já me deram uma dica, eu já vi também dicas sobre o bicarbonato também para colocar nas gavetas, porque puxa a umidade, né? Então, meu esposo comprou esses giz e a gente colocou em meias e dentro das gavetas. Sabe que o problema é só nas gavetas. Nessa parte de cá, onde tá aberta a portinha de cá e a porta do outro lado, não fica mofado porque a parte assim de dentro, ela não é de madeirazinha assim, né? Não, ela é toda laminadazinha. Porém, as gavetas na parte de baixo é aquele aglomeradozinho que dá pra ficar ali, né? O mofo. Então, eu tenho essa caixinha aí, é pra colocar os documentos, só as coisas dele, né? Cartão de vacina. Aí eu já deixo tudo aí organizado. Como vocês veem, eu sempre limpo com álcool, nada de produto com cheiro muito forte. Não posso colocar de jeito nenhum. Então, gente, é bom, sabe? Sempre ter esse cuidado, né, com nossos filhos. E principalmente eu tenho com ele por conta disso, né? Por conta da alergia. Mas, graças a Deus, né, ele melhorou bastante. A gente só tem a agradecer, né, por isso. Porque Deus é bom o tempo todo. Quando a gente pensou que não ia ter mais, né, o que fazer, porque desde criança, né, dos 3 anos de idade dele, que ele sofre com isso, né, o antes disso também ele já tinha sofrido com outra coisa que depois, mais pra frente, eu vou contar, sabe, gente? É um testemunho, né? Eu vou contar pra vocês o que foi que aconteceu, né? Mas a gente só tem a agradecer a Deus porque ele é muito bom mesmo. Essa bolsa daí é que ele ganhou, né, junto com o kit escolar aqui na nossa cidade. E é isso, gente, a gente organiza tudo direitinho. O livro, aí não pode ter excesso de livro. Esses livros aqui que vocês estão vendo aí é da escola. Agora a escola dá o livro e não pede pra criança levar o livro. Eu nunca entendo isso, né? Mas vai lá saber o porquê. Sim, gente, a questão de não tá com o som saindo normal é porque meu esposo estava escutando música lá fora, né? Música não, estava escutando hino. E eu estava escutando uma pregação. Então, que eu gosto muito de escutar a pregação do pastor Ziel. Então, vocês sabem que dá direito autorais, né? Então, eu prefiro tirar o som e gravar por cima, tá? Mas caso vocês não estejam gostando, algo do tipo, é só vocês me falarem aqui se o áudio não ficou bom, né, o bastante. Porque assim, gente, eu gravo com o meu celularzinho, sabe? Da Samsung, um A10. E assim, eu sei que a imagem não é lá, essas coisas, o áudio também, mas eu gravo com amor, sabe? Eu gravo assim, como se fosse assim para alguém que eu sempre que eu já conheço. Então, eu sempre abençoo, né, se vocês estiverem gostando, né, do conteúdo, eu queria que vocês me falassem também porque se tá ficando legal, o que é que vocês querem ver aqui também, alguma dica, alguma coisa que vocês queiram que eu fale, tá, gente? Alguma pergunta, eu vou lhe responder. Eu vou responder na medida do possível, né? Se eu souber, eu respondo. Então, essa parte de organização, sabe? Eu sempre faço aqui na minha casa, né? Apesar de eu não ter tido isso quando era assim, né? Quando eu morava com minha mãe, né? Isso não veio dela.
Isso partiu sempre de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, por conta que o meu pai também era muito... Meu pai é organizado, então eu sou assim, sabe? Eu gosto de ver tudo no seu cantinho, direitinho, tudo arrumado. E na medida do possível, assim, né? Como meu esposo e meu filho não são aquelas pessoas que estão bagunçando o tempo todo, então fica muito bom pra mim, né? Porque eu fico só mantendo, sabe? As coisas no lugar. Sai alguma coisa do lugar, coloca no mesmo lugar. Porque assim já diminui o trabalho, né? Que a gente que é dona de casa já tem tanta coisa pra fazer, né? Já dorme pensando no que vai preparar no outro dia, já dorme pensando no café da manhã, no almoço, na janta. A gente não para, né? Mas graças a Deus, né, gente? Porque a gente tem como fazer isso, né? Tem como levantar e fazer as coisas. Muitas pessoas queriam estar fazendo isso e não conseguem, então a gente tem que agradecer a Deus. Oi, gente, eu coloquei o vídeo aí pra ir um pouquinho mais rápido, mas aí é só o finalzinho mesmo, sabe? Do vídeo, aí eu botei rápido. Mas fiquem todos com Deus, né? Que Deus abençoe o seu lar, sua vida, a vida da sua família. E fiquem todos na paz do Senhor. Continue aí assistindo os vídeos, né? Curtindo, compartilhando, se vocês gostarem. Ou até comentando, sabe? Isso aí vai me ajudar bastante, né? Então é isso, pessoal.